Pode ir. Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ karoti vachalam pangulanghayate girim Jadkripatamaham bande Shri Gurum Dinataran Vanchakalpatarubhyasya Kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananda lilamaya vigrahaya hemavajvyacha visundaraya tasmae mahapremarasa pradaya chaitanya chandraya namo namaste. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Namaste Girirajaya Sri Govardhana Namine Ashesha Klesha Nashaya Paramananda Daini Bhaktya Vihina Paradhalakshe Shiptasya Kamadi Taranga Madhe Kripa Maitam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanarvindam Namaste Narasimhaya Praladaladaine Hiranyakashipu Vaksha Shilatanka Nakalaye Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shiro Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Capítulo 18, verso 2. Arjuna perguntou o significado de renúncia e sannyasa. Shri Bhagavan Uvacha Kamyanam karmanam nyasam sannyasam kavayo vidu sarva karma phalatyagam prahustyagam vichakkhana. Tradução. O Senhor Supremo disse: os sábios chamam de renúncia, Tyaga, o abandono dos resultados de todas as atividades.
E os grandes homens eruditos chamam este estado de ordem renunciada da vida, sannyasa. Significado: é preciso abandonar a execução de atividades em troca dos resultados. Esta é a instrução do Bhagavad Gita. Mas as atividades que levam ao conhecimento espiritual avançado não devem ser abandonadas. Isto ficará claro no próximo verso. Nas literaturas védicas, há muitas prescrições de métodos para executar sacrifício com algum propósito particular. Há certos sacrifícios que se devem executar para se obter um bom filho ou para alcançar a elevação a planetas superiores. Mas os sacrifícios motivados pelos desejos devem ser parados. No entanto, não se deve abandonar o sacrifício para a purificação do próprio coração ou para o avanço na ciência espiritual. Então, Krishna respondeu, significado de sannyasa significa o quê? Abandonar atividades são baseadas no desejo material. Se alguém faz qualquer atividade visando desfrute material, isso deve ser abandonado. Se a pessoa abandona isso, isso é chamado de sannyasa ou renúncia. Renunciar da ordem da vida. E abandonar o resultado de todas as atividades é chamado de renúncia. Se alguém faz as atividades prescritas nos Vedas, não deseja o resultado, isso é chamado de renúncia. Então, o Prabhupada fala, ó, qualquer atividade visando resultados materiais devem ser abandonadas. Esta é a instrução do Gita. Por esse motivo que a entidade viva sofre nesse mundo. Simplesmente por essa mentalidade. Aí eu sou desfrutador, vou fazer isso porque eu gosto disso. Com essa mentalidade ela sofre. Esse é o motivo. E depois vem o karma. Fruto, karma fala. Fruto dessa mentalidade vem depois. Por isso está falando aqui, isso deve ser abandonado. Se alguém faz isso, não tem fruto depois. Ou seja, é liberado. E a mente está sempre tranquila. Por isso que esse tipo de atividade com essa mentalidade deve ser abandonado. Se alguém deseja o próprio bem-estar eterno. Pergunta? Verso 3. Chajan doshavadityeke karma prahur manishina jagyadana tapa karma nachajan iti chapare. Tradução. Alguns doutos declaram que todas as espécies de atividades frutivas devem ser abandonadas porque são defeituosas. Mas outros sábios argumentam que os atos de sacrifícios
caridade e penitência jamais devem ser abandonados. Significado. Há muitas atividades na literatura védica que são objetos de controvérsia. Por exemplo, afirma-se que um animal pode ser morto num sacrifício, mas outros sustentam que matar animais é completamente abominável. Embora se recomende na literatura védica que certos animais sejam mortos em sacrifício, não se considera que o animal é morto. O sacrifício serve para dar nova vida ao animal. Algumas vezes, após ser morto no sacrifício, o animal recebe uma nova vida animalesca, e outras vezes é imediatamente promovido à forma de vida humana. Mas há diferentes opiniões entre os sábios. Alguns dizem que sempre se deve evitar a matança de animais, e outros recomendam-na quando ela se destina à execução de um sacrifício. Todas essas diferentes opiniões sobre as atividades sacrificatórias passam agora a ser esclarecidas pelo próprio Senhor. Dúvida aí? Quatro. Nishchayam shrinu tatra chage bharata satama tyago hi purusham vyaghra trividha samprakirtita. Tradução. Ó melhor dos Bharatas, ouça-me falar sobre a renúncia. Ó tigre entre os homens, nas escrituras se declara que há 3 tipos de renúncia. Embora haja diferenças de opinião sobre a renúncia, aqui a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, dá seu juízo, que deve ser aceito como definitivo. Afinal de contas, os Vedas são diferentes leis dadas pelo Senhor. Aqui o Senhor está presente pessoalmente, e sua palavra deve ser considerada como final. O Senhor diz que se deve considerar o processo de renúncia em função dos modos da natureza material em que seja executado. Sim. Prabhu, só uma perguntinha. Quando se refere a sábios ali no 3, ali, ele está se referindo a que tipo de sábios? Vários deles. Vários tipos. Tá falando um específico. Vários. Mora em Tapa louco, Brahma louco. Tapa, Marra louco, Jana louco. Nos planetas dos sábios. Vários. Milhares deles moram lá. Especificando não, mas vários Todos deles. eles têm pensamentos e argumentos diferentes, então. Mas isso não contradiz a palavra das escrituras, não. Sim. Não é que é contraditório, não. Cinco. Krishna vai explicar isso de acordo com os modos materiais. Yagyadana tapa karma nachajam kajam evatat Jagyodanam tapaschaiva pavanani manishinam. Tradução. Os atos de sacrifício, caridade e penitência não devem ser abandonados,
mas sim executados. Na verdade, sacrifício, caridade e penitência purificam até as grandes almas. Significado: os yogis devem executar atos que ajudam a sociedade humana a progredir. Há muitos processos purificatórios através dos quais o ser humano consegue avançar na vida espiritual. A cerimônia de casamento, por exemplo, é considerada um desses sacrifícios. Chama-se Vihagyan. Será que um sannyasi que está na ordem de vida renunciado e que rompeu com a vida familiar deve incentivar a cerimônia de casamento? O Senhor diz aqui que todo sacrifício que sirva para o bem-estar humano jamais deve ser abandonado. Vivar, Gana, a cerimônia de casamento, presta-se a regular a mente humana para que ela possa obter a paz necessária para o avanço espiritual. Todos, mesmo aqueles que estão na ordem de vida renunciada, devem estimular o Vivar Yag. Para a maioria dos homens, os sannyas nunca devem se associar com mulheres, mas isso não significa que alguém esteja nas etapas inferiores de vida. Ou seja, um jovem não deve aceitar uma esposa na cerimônia de casamento. Todos os sacrifícios prescritos... Não, peraí. O jeito que você falou aí tá parecendo o contrário que tá falando aqui. Quer que eu leia de Aqui tá, novo? que aqui tá falando que não significa que alguém é sannyasa, que ele não vai encorajar um jovem, por exemplo, a não aceitar uma. Ele vai encorajar alguém a não aceitar a mão de uma esposa em casamento. Não. A maioria das vezes, ó, a maioria dos homens, isso vai ser encorajado, ou seja, o casamento, da maioria das pessoas. Porque não é todo mundo que está qualificado para renunciar a essas coisas. Então, isso vai ser encorajado e vai treinar. Se a pessoa for séria na vida espiritual, vai treinar ela na vida de casado primeiro. Então ele vai encorajar um homem, não um jovem, não é isso, né? Não, tô falando. Lê de novo aí. Aqui já sempre. Sannyasi jamais deve associar com mulher, mas não significa Mas que isso alguém que não está ou significa já que alguém esteja nas etapas inferiores de vida. Ou seja, um não é jovem isso. não Você deve entendeu? aceitar uma esposa na cerimônia de casamento. Não, aí tá errado, Diogo. Na sua Hum, tradução, então, tá dando a entender errado. Pela vírgula aí, uma vírgula aí, parece que tá mudando tudo. O significado aqui é: sannyas jamais deve associar com mulheres. Mas isso não significa que alguém no estágio inferior de vida, ou seja, um homem novo, não deve aceitar a mão de uma esposa em casamento, entendeu? Não uhum, significa que ele não deve aceitar. Ou sim, seja, significa que ele deve aceitar sim. É que um tá jovem, dando a entender entendeu? outra coisa. É o contrário do que está falando. Sim. Porque só pelo começo da frase dá para entender, ó, sannyas jamais deve associar com mulher, mas isso não significa. Por aí dá para entender o resto, entendeu? Uhum, Ou seja, não significa que ele vai incentivar os outros a também não associar. Então aí tá, sim, tá errado. todos os sacrifícios Todos os prescritos. sacrifícios prescritos destinam-se a alcançar o Senhor Supremo. Portanto, nas etapas inferiores, eles não devem ser abandonados. Do mesmo modo, a caridade é para a purificação do coração. Se alguém faz caridade às pessoas adequadas, como você descreveu anteriormente, ele será conducente à vida espiritual avançada. Por isso cada um tem que saber ao certo qual posição que está, né? Para não pular estágio, não deixar de fazer o sacrifício antes da hora.
É. Dúvida aí? Essa parte é importante, né? Porque se a gente não tiver esse entendimento de a etapa que está, às vezes pode até julgar É. sem saber, né? Hã? Pode até julgar as pessoas sem saber, porque ela está em outra fase, outro estágio, né? Por isso que é importante a gente saber que cada pessoa está numa fase da devoção, né? Da vida, né? Da caminhada dela, né? Ah, também, mas primeiro o nosso, né? Sim. Primeiro o nosso é resolver a nossa, né? Depois os outros. Entender a nossa já é o primeiro passo. Diz que real sannyas é raro. Real sannyas. Igual Madhvacharya, Ramanuja, Gurudev, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. É muito raro. Isso aí com o tempo que a gente vai conseguir identificar, né, Prabhu? Porque parece que quanto mais a gente vai estudando, parece que a gente não, sei lá, parece que, A nossa situação, né? nem tanto. É só refletir dentro da gente, se tem apego, se não tem. Dá para refletir o que a gente está sentindo. Dá para refletir, dá para ver. Os outros é mais difícil, mas a gente dá para ver. É fazendo uma autoanálise, então, refletindo. É. Por isso que Krishna está falando aqui. Não dessas atividades, sacrifício, caridade, penitência, não devem ser abandonadas. Mas aí ele vai falar como que elas devem ser realizadas. Aí entra outra coisa, não deve ser abandonado, então a pessoa faz. Mas faz de que jeito? Aí também, se fizer com apego, não adianta. Aham. Então, todo detalhe é importante. É, porque tem gente que vai dando a desculpa, né? Vai usando até a escritura para dar a desculpa. Aí, Krishna está falando para continuar, então eu vou continuar. Aí, esquece de ler o próximo verso que ele vai falar agora. Aí, joga ele fora, o próximo, e só olha nesse para dar a desculpa que está fazendo, entendeu? Só que não vai resolver o problema nenhum. Enganar a Krishna está dentro do coração nosso, não vai enganar ele. Tem jeito. Igual muita gente fala, não, quando fala aqui no Gita, no Bhagavata, que Grihasta real é igual sannyasa. Várias partes falam isso. Alguém pensa, então não tem problema nenhum continuar Grihasta e viver a vida familiar, desfrutando dos sentidos e tal. Ele pensa assim, ele dá essa desculpa. Aí esquece de ver o que é real Grihasta. Esquece de ver que o real Grihasta é igual ao sannyasa, não qualquer Grihasta. Mas aí usa isso como desculpa para viver a vida de qualquer grihasta. É chamado de griha médio, de desfrutador da casa. Aí também não adianta. Então, cada verso é importante. Vai falar agora como deve, falou, não deve ser abandonado essas coisas, mas como deve ser realizado, vai falar agora. Verso 6. Etanyapi tu karmani sangam tyaktva falani cha Kartavyaniti me parta nishchitam matam uttamam. Tradução. Todas essas atividades devem ser executadas sem nenhuma expectativa de resultado. Elas devem ser executadas por uma questão de dever. Ó filho de Pita, essa é a minha opinião final.
Significado. Embora todos os sacrifícios purifiquem, não se deve esperar nenhum resultado de tais execuções. Em outras palavras, deve-se abandonar todos os sacrifícios destinados ao avanço material da vida. Mas os sacrifícios que purificam a existência de uma pessoa e elevam-na ao plano espiritual não devem ser parados. Deve-se fomentar tudo que conduz à consciência de Krishna. No Srimad Bhagavatam também se diz que qualquer atividade que conduza ao serviço devocional ao Senhor deve ser aceita. Este é o mais elevado critério de religião. Um devoto do Senhor deve aceitar qualquer tipo de trabalho, sacrifício ou caridade, que o ajude no cumprimento do serviço devocional ao Senhor. Aí, Krishna fala, todas as atividades devem ser realizadas sem apego, sem qualquer expectativa de resultado, ou seja, sem esperar por resultado. Fazendo isso, nossa mente fica sempre tranquila. Igual aqui que a gente estava falando, Diogo, do filho antes. Mesma coisa. Serve para aquilo. É que deve deixar para lá. Deve falar, mas sem apego. Como por dever. Quer dever, deve falar. Com afeição e por dever. Fala, mas sem apego. E sem expectativa de resultado. A gente faz tudo na vida dessa forma, sem problema nenhum na vida. Esse é o segredo. Essa é a dificuldade, esse é o segredo. A gente consegue isso, está sempre tranquilo. Isso vai vir com a prática também de Bhakti. Como recitar o nome concentrado, engajar a mente, o máximo, o intelecto, o máximo possível nas escrituras e na recitação do nome, glórias, orações. Vai vir de acordo com isso. E se for feito dessa forma, vai ser conduzido para progredir na vida espiritual. Sem apego, sem expectativa de resultado. Dúvida aí? Eu estava pensando aqui, Prabhu, ler esse finalzinho desse verso aqui, ó. A pessoa pode dizer, então eu vou fazer sacrifício, caridade, ajudar as pessoas, né? Por isso que é importante ler lá atrás como que é feito esse sacrifício e essa caridade, né? De que forma, né? Um vai se encaixando no outro. Verso 7. Niyatasya tu sannyasa karmano nopapadyate mohatasya parichagas tamasa parikirtita. Tradução. Nunca se deve renunciar aos deveres prescritos. Se, por causa da ilusão, alguém renuncia a tais deveres, afirma-se que semelhante renúncia está no modo qualitativo da ignorância. Significado. O trabalho que produz satisfação material deve ser abandonado, mas recomenda-se as ações que nos conduzem às atividades espirituais, tais como cozinhar para o Senhor Supremo e oferecer-lhe o alimento
e depois aceitar este alimento. Declara-se que quem está na ordem de vida renunciada não deve cozinhar para si mesmo. Cozinhar para si é proibido, mas cozinhar para o Senhor Supremo não é. Da mesma forma, o sannyas pode executar a cerimônia de casamento para ajudar seus discípulos a avançar em consciência de Krishna. Se alguém rejeita essas atividades, é bom que saiba que está agindo no modo da escuridão. Essa é a renúncia no modo da ignorância. Trabalhar para satisfação material deve ser abandonado. Atividades que promovem atividade espiritual devem ser encorajadas. 8. Dunkam iti eva jat karma kaya klesha bhayat chaje sakritva rajasam tyagam naiva tyaga phalam labhe. Tradução. Disse que quem quer que abandone os deveres prescritos por serem problemáticos ou por temor está no modo da paixão. Com tal ação, nunca se ganham os resultados da renúncia. Significado. A pessoa que está em consciência de Krishna não deve deixar de ganhar dinheiro, por medo de que esteja executando atividades fruitivas. Se trabalhando, a pessoa pode empregar seu dinheiro em consciência de Krishna, ou se levantando de manhã cedo, a pessoa pode avançar sua consciência de Krishna transcendental, ela não deve desistir por medo ou porque tais atividades sejam consideradas problemáticas. Tal renúncia está no modo da paixão. O resultado do trabalho apaixonado é sempre miserável. Mesmo quando uma pessoa renuncia ao trabalho com este espírito, ela nunca obtém o resultado da renúncia. Então esse é o resultado, ó, sempre miserável. Alguém deixa de fazer as atividades prescritas por serem problemáticas ou com medo de desconforto corpóreo. Tem que acordar de madrugada, vai ser muito ruim. Vou querer relaxar o corpo até 10 horas da manhã. Alguém pode pensar assim. Deixar de fazer as atividades prescritas. Então, isso é modo da paixão. E o resultado vai ser sempre miserável. São Prabhupada fala. E tal atividade jamais vai levar alguém à renúncia. É só se a gente fazer todos os deveres prescritos, seja a gente gostando deles ou não, sempre fazer ali disciplinado, aí sim vai levar à renúncia. E tem muita gente que fala, eu vou fazer isso, porque nesse eu quero fazer. Mesmo depois que foi iniciado. Não, essa coisa eu quero fazer. Hoje eu acordei assim, eu quero fazer. Aquela outra não. Esse é modo da paixão, não leva a nenhuma renúncia e nenhum resultado bom. Agora vai falar da bondade. Kajam iti eva jat karma Nyatam kriyate arjuna Sangam tyakta phalam chaiva Satyaga sattiko mata. Tradução. Ó Arjuna, quando alguém executa seus deveres prescritos,
só porque deve ser feito e renuncia toda associação material e todo apego ao fruto, considera-se que sua renúncia está no modo qualitativo da bondade. Significado: é com esta mentalidade que se deve executar os deveres prescritos. Deve-se agir sem apego ao resultado, e é necessário desassociar-se dos modos de seu trabalho. Alguém que trabalha em consciência de Krishna nunca fabrica, numa fábrica, não se associa com o trabalho do local, nem com os trabalhadores da companhia. Tudo que ele faz é trabalhar para Krishna. E quando entrega o resultado a Krishna, ele age transcendentalmente. Deve-se agir sem apego pelo resultado. Essa é no modo da bondade. Como agir? Claro que no começo não vai ser possível, mas se a pessoa continuar fixa, disciplinada, vai começar a ser possível gradualmente isso aqui. Aí ela vai vendo que cada vez menos as coisas que acontecem com ela no mundo perturbam ela, cada vez menos. Prabhu, essa associação aqui que falo com as pessoas que trabalham no local seria associar para fazer festa, algumas atividades assim fora do trabalho, seria isso a associação? Ela não vai ficar apegada a ninguém de lá, entendeu? E nem ao trabalho em si, ao resultado do trabalho e tal. Ela vai agir por dever só. É o que falou aqui. Mas se a pessoa estiver trabalhando, mas estiver em consciência de Cristo, ela não vai estar associada com o trabalho, nem com os trabalhadores. Por quê? Porque ela vai estar apegada àquele ali. Tá desapegada daquele ali, apegada a Guru, Vaishnava e Bhagavan só. Entendeu? Entendi. Então não vai ser considerado que ela está associando com aquilo ou com as pessoas que trabalham lá, não. Ela vai agir com educação e por dever. Ela não vai agir com apego nem para ninguém ali, nem pelo trabalho, nem pelas pessoas de lá. Significa que ela não vai gostar de ninguém também. Sim. Significa que ela não vai ter apego a ninguém. É diferente uma coisa da outra. Porque desapego significa não ter apego excessivo, ou não ter afeição excessiva, ou não ter uma relação afeituosa, não envolver sentimentos com pessoas materialistas, mas também não ter aversão a elas. Isso é que é desapego. Não é que não vou ter, então eu tenho que ficar averso, não. Isso aí é sintoma de apego. É tratar bem, educadamente, mas sem apego. Isso é que é o ideal. E fazendo isso, tem problema nenhum. Trabalhar não vai atrapalhar ela, desenvolvimento espiritual. Desce.
Na dvesti akushalam karma kushalena nusajate tyagi satta samavisto medhavicina samshaya. Tradução. Aqueles que estão situados no modo da bondade, que nem odeiam o trabalho inauspicioso, nem estão apegados ao trabalho auspicioso, não têm dúvidas quanto ao trabalho. Significado. Está dito no Gita que não se pode abandonar o trabalho em nenhum momento. Portanto, aquele que trabalha para Krishna e não goza dos resultados fruitivos, que oferece tudo a Krishna, é realmente um renunciante. Há muitos membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna que trabalham duramente em seus escritórios ou na fábrica. Peraí, você está lendo 10? O 10. Vai, no seu tá o mesmo comentário aí, Joe? Esse é o 11, não? Não, no No meu tá o nosso 10. tá no nosso tá o 11, né, Giovanni? Hein, Giovanni? Tá no 11 Prabhu dele. O nosso tá diferente. Não, ele leu o 10 como se fosse o nosso 11 aí. Isso. Ele tá no 11. Né? Vai, lê a tradução do verso aí, Denis. Do verso, a tradução está aqui. Aqueles que estão situados no modo da bondade, que nem odeiam o trabalho inauspicioso, nem estão apegados ao trabalho auspicioso, não têm dúvidas quanto ao trabalho. Ah, então, deixa o Giovanni ler, então, o comentário aí do 10, que tá diferente aí. Quem está em consciência de Krishna ou no modo da bondade, não odeia ninguém, nem nada que incomode seu corpo. Ele executa seu trabalho no lugar e no tempo apropriado, sem temer os efeitos penosos de seu dever. Deve-se entender que tal pessoa, situada em transcendência, é muito inteligente e não tem dúvida sobre o que faz. O renunciante está situado na bondade, nem odeia trabalhos inauspiciosos, nem apegado aos trabalhos auspiciosos. Ou seja, não odeia trabalhos materiais, igual os comunistas odeiam, né? Gente que ganha dinheiro. Os donos de empresa, não é isso. Então, nem é avesso e nem é apegado. Esse é que é o negócio. E se alguém odeia alguém, isso é sinal de ignorância, não é de desapego, né? Tem gente que confunde isso. Desapego é não aversão e não apego. As duas coisas juntas. Você vê, a gente passa na rua, o pessoal tá fazendo besteira, bebendo, comendo carro. O problema é deles, vai fazer o quê? Se puder ajudar, tudo bem, mas se não, vai ficar com ódio deles, apontando o dedo, ó, vai pro inferno. Ou então os católicos que vê o povo muçulmano ou de outras religiões, ó, vai pro inferno se não converter. Os evangélicos também, cristão, acha que é só a dele que vale, né? A maioria. Mesma coisa. Ou seja, isso é aversão. Vai dar resultado bom nenhum. Ódio não vai dar resultado. Então, o sentimento certo é esse, nem aversão e nem apego. Nem aversão ao trabalho inauspicioso, claro que não vai fazer o trabalho, mas se alguém estiver fazendo, ele não vai ficar, odeio isso, odeio esse trabalho, odeio essa pessoa que faz isso, não.
e nem vai ficar apegado ao trabalho auspicioso, ao dever prescrito dele. O dever prescrito também está no, na plataforma material. Não vai ficar pegado nenhum nem outro. 11. Nahi dehabhrita shakyam tyaktum karmani asheshata yastu karma phala tyagi satyagiti abhijyate. Tradução. De Deixa- fato, Pode ler. de fato, é impossível um ser corporificado renunciar a todas as atividades. Por isso se diz que aquele que renuncia aos frutos da ação é uma pessoa que renunciou de verdade. Significado: uma pessoa em consciência de Krishna, que age em conhecimento de sua relação com Krishna, sempre está liberada. Por isso, ela não tem que gozar ou sofrer os resultados de seus atos depois da morte. Foi um a mais de novo, né? Lê aí, Giovanni, comentário. Declara-se no Bhagavad Gita que em tempo algum pode alguém abandonar o trabalho. Portanto, aquele que trabalha para Krishna e não desfruta dos resultados frutivos, mas oferece tudo a Krishna, é um verdadeiro renunciante. Há muitos membros da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna que trabalham muito arduamente em seus escritórios, ou na fábrica, ou em algum outro lugar. E tudo que ganham, eles dão para a sociedade. Essas almas tão elevadas são os sannyasis, de verdade. Estão situadas na ordem de vida Você renunciável. vê, ó, sannyas não é usar danda, usar roupa safrão e danda, não. Eles são Prabhupada tá falando. Se alguém trabalha, mesmo que trabalha, seja casado, e aquele dinheiro doa tudo para Krishna, isso é sannyasa. Então, sannyasa é bem diferente do que a gente pensa que é. Não é só usar roupa e danda, faz de alguém sannyasa. É a mentalidade. Por isso é que fala que um real grihasta é tão bom quanto um real sannyasa. Por esse motivo aqui. Vamos lá. Aqui se esboça claramente como se renuncia aos frutos do trabalho e com que propósito deve-se renunciá-los. Ou seja, tudo deve ser feito por prazer de Krishna, de Deus. Com essa mentalidade, sem desejar para a gente. É difícil, mas tem um treinamento para isso. Se a gente aceita o treinamento, essa mentalidade vai entrando. E a outra de desfrute vai indo embora. Doze. Anistam, istam, mishram cha, trividham karmana phalam, bhavati atyaginam pritya, natu sannyasinam kvachit. Denis, lê o verso, o Giovanni vai lendo comentário. Tá. Tradução.
Para aquele que não é renunciante, os três frutos da ação, o desejável, o indesejável e o mesclado, manifestam-se depois da morte. Mas aqueles que estão na ordem renunciada da vida não têm que sofrer ou gozar tais resultados. Significado: quem está em consciência de Krishna, que age com conhecimento de sua relação com Krishna, está sempre liberto. Por isso, após a morte, ele não precisa desfrutar ou sofrer os resultados de seus atos. Pois é, então se a gente age com essa consciência, o que que significa? Que não vai vir fruto. Ou seja, a gente vai ser liberado. Não vai vir fruto, ter que sofrer ou ficar feliz mais nesse mundo. Vai ficar liberado do fruto, se a gente age com essa mentalidade. Vê que as coisas vão ficando mais leves. Não pode sentir isso nessa vida mesmo. Não já sente. Quanto mais desenvolve, menos a gente vai ter que vir na Terra pegar esses frutos. Mais perto da liberação a gente está. Então, melhor agir assim. Tentar ao máximo, através da prática. Treze. Vanchaitani mahabaho karanani nibodhame Shankhe Kristante Proktani Siddhaye Sarvakarmanam. Tradução. Ó Arjuna de braços poderosos, aprenda de mim sobre os 5 fatores que ocasionam o cumprimento de toda ação. Na filosofia Sankhya, se declara que esses fatores são o lugar da ação, o executor, os sentidos, o esforço e, finalmente, a superalma. Significado: talvez alguém pergunte, tendo toda atividade uma reação, como o devoto em consciência de Krishna não sofre nem desfruta das reações do trabalho? O Senhor cita aqui a filosofia Vedanta para mostrar como isso é possível. Ele diz que há 5 causas para todas as atividades e para obter êxito em toda ação. É necessário considerar essas 5 causas. Sankhya significa o tronco da árvore do conhecimento, e o Vedanta é o ramo mais alto dessa árvore, aceito por todos os principais acharyas, até mesmo Sankara, aceita o Vedanta Sutra. Dessa maneira, portanto, deve-se consultar tal autoridade. O controle definitivo está a cargo da superalma. Como se declara no Bhagavad Gita, ele ocupa todos em certas atividades, fazendo-os lembrarem-se de suas ações passadas. E as atividades conscientes de Krishna, que são realizadas sob a orientação que ele dá internamente, não produzem reação, seja nessa vida, seja na vida após a morte. Esse foi o 14? 13. No meu estava junto, o 13 e o 14. E aí só estava diferente
que no meu faltou só mais um pedaço aqui. Você leu o comentário 14, ô? Do 13, Prabhu. 14 é outro. 13. De acordo com o Vedanta, 5 causas. Foi compreendido aí? Vai explicar em detalhes sobre isso, mas vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Acharine Nirvishesha Sunavati Pasachari Satarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Shatarine. Padaya Siradhikaya Priyatmane Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudeva, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Goya Haribo, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Goya Haribo, Jai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Goya Haribo, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Shri Guru Gaurang Ranandharvika Giridhari Ju Ki Jai. Shri Radha Vinod Vihari Ju.
श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। श्री गुरुपाल पद्मा। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री गुरुपाद पद्म विष्णुपाद श्री श्रीनिवास भक्ति वल्लभ कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री श्रीनिवास श्री ओम विष्णुपाद भक्ति जीवान आचार्य महाराज जय। जय ओम विष्णुपाद श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज जय। जय ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। श्री परम गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद आचार्य केशव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय परमहंस श्री गोरक्षदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव स्वभाव श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। गौड़ वेदांत आचार्य बलदेव डॉक्टर महाशय की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नरोत्तम स्वामी शिवास प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जय। श्री रूप सनातन वात रघुनाथ जीव गोपाल बात दास रघुनाथ सदि गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री भगवान नृसिंहदेव भक्त प्रभार प्रहलाद महाराज की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री हरिवासार तिथि की जय। श्री माधव तिथि की जय। श्री एकादशी व्रत की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। तेजस्दास देवोत्सव निर्देश की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Hare Bol. Boa noite a todos. Obrigado pela boa. Até mais. Obrigado.